Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e hoje vamos trabalhar com a palavra só. Existem algumas palavras que mudam de classe gramatical, dependendo até do lugar em que ela esteja na frase, né? Porque aí ela se relaciona com um verbo, é uma classe gramatical, se relaciona com um substantivo, é outra classe gramatical. Então, vamos ver essa palavra que para a interpretação de texto faz toda a diferença, né? Então, primeiro, o só pode ser adjetivo, né? Então, ele vai ser adjetivo quando qualifica o substantivo e tem os sentidos de sozinho ou então de único, tá? Sozinho, solitário ou então único. Por exemplo, ninguém gosta de se sentir só. Ninguém gosta de se sentir sozinho, solitário, né? Então, aqui eu tenho esse só como adjetivo. A gente pode substituir por outro adjetivo, né? Esse só se relaciona ao ninguém, então não é um substantivo, mas é um pronome substantivo, né? Então cabe aí na teoria e trabalha com essa ideia, com essa noção de qualificação, tá? De dizer um estado. Pronto, adjetivo. Nesse segundo, a mesma coisa. Neste semestre haverá uma só prova, quer dizer, uma única prova. O só aqui se relaciona à prova, é um substantivo, é uma prova única, né? Então não é uma prova diferenciada, é uma prova única, então também está qualificando o substantivo, pronto, adjetivo. Tá legal? O outro sentido, né, que a gente pode usar, e aí com uma classe gramatical diferenciada, é o substantivo. O substantivo vem sempre acompanhado de artigo, né? Então, qualquer palavra pode ser substantivada se for acrescido o artigo. Então, você tem a palavra porquê, né? Quando a gente fala, eu não sei o porquê das coisas, a palavra porquê, que vem inclusive acentuada, é um substantivo, era uma conjunção. Uma conjunção que indicava a causa, não fiz isso porque choveu, né? Na hora que a gente coloca o artigo, o porquê, a conjunção se transforma em substantivo. Então, da mesma maneira, a gente vai trabalhar com o substantivo sempre acompanhado com o artigo. Então, vem sempre acompanhado de artigo e equivale em sentido a uma pessoa, tá? Esse é o sentido. Então, você tomou a decisão baseado na opinião de um só, quer dizer, de uma pessoa. Você tomou a decisão baseado na opinião de uma pessoa, de um só. Então, esse só não é de um solitário, né? É de uma única pessoa. Então, é claro que a gente trabalha com a ideia do único. As ideias são as mesmas do adjetivo. Mas o fato de a gente ter um artigo aqui, esse artigo transforma o que seria o adjetivo em substantivo. Então, você tomou a decisão baseada na opinião de um só. Você tomou a decisão baseada na opinião de uma única pessoa. Então, substantivo, tá? O artigo determina o substantivo. Outro sentido que o só pode ter é o de advérbio. O advérbio se relaciona, em primeiro lugar, a verbos, né? Ele, claro, pode se relacionar também a adjetivos e a outros advérbios. Inclusive, se ele tiver o valor de intensidade, ele vai se relacionar até mais com adjetivos e com advérbios. Mas, de maneira geral, o advérbio é aquele termo que acrescenta uma circunstância ao verbo. Qual é a circunstância que o só acrescenta ao verbo? A circunstância de exclusão, tá? Exclusão. Então, quer dizer, se exclui o resto e aquele aspecto ali é ressaltado. Então, ele vai equivaler, o só vai equivaler a apenas, vai equivaler a somente, tá bom? Eles só querem ser ouvidos. Quer dizer, eles não querem mais nada, a gente exclui todas as outras ações. A única coisa que eles querem é ser ouvidos. Então, o só aqui está individualizando o verbo a ação de querer. Eles só querem isso, mais nada, né? E é o que eles querem é ser ouvidos. Então, eles apenas querem ser ouvidos, eles somente querem ser ouvidos, tá? O só, então, quando se relaciona ao querem, pronto, ou querem, ao verbo, é advérbio, tá? E é advérbio de exclusão, é esse sentido. As outras ações são deixadas para lá e a ação daquela oração é a oração em destaque.
Tá legal? É apenas isso, mas nenhuma outra coisa eles querem. A outra classe, né, que é uma outra versão, vamos dizer assim, uma outra utilização da palavra só, se dá nas palavras denotativas. O sentido é o mesmo, reparem. Advérbio de exclusão e palavra denotativa de exclusão. O sentido é igual. O que vai diferenciar, então, o advérbio da palavra denotativa se o sentido é igual? É exatamente o termo a que essa palavra se relaciona. Tá? Quando a gente tem verbos e a gente tem circunstâncias ligadas ao verbo, a gente classifica todas as circunstâncias como advérbios. E aí exercem a função sintática de adjuntos adverbiais. Agora, existem palavras na língua que apresentam um sentido, como exemplo isso aqui, o sentido de exclusão, mas eles não se encaixam em nenhuma classe gramatical. E aí, a gramática não tem outro jeito a não ser chamar de palavra denotativa. Ou seja, é uma palavra que tem sentido, mas ela não se encaixa na descrição de nenhuma classe gramatical e, portanto, ela também não tem nenhuma função sintática. E é o que eu escrevo para vocês aqui, olha. Não pertence a classe gramatical alguma, nem exerce função sintática equivalendo a apenas ou somente. O sentido é igualzinho do advérbio, é de exclusão, pode ser substituído por apenas, pode ser substituído por somente, igualzinho. Mas reparem só que essa palavra não vai se relacionar ao verbo. Olhem só o exemplo. Só você sabe tudo que passei. Está se dizendo que é somente sabe? Você somente sabe? Não. Está dizendo que, excluídas as outras pessoas, você é a única que sabe. Então, existe a ideia de exclusão, né? Você está ressaltando a pessoa que sabe dos seus problemas, excluindo todas as outras. Mas reparem, não se liga ao verbo. A gente não está excluindo ações. A gente está excluindo pessoas. Ó, você. Então, eu não posso classificar esse só como advérbio. Porque o advérbio não se relaciona a pronomes, não se relaciona a substantivos. Então, eu não posso chamar esse só de advérbio. O só que se relaciona a verbo é advérbio. Mas o só que se relaciona a termos substantivos não pode ser advérbio. Advérbio se relaciona a verbos, a adjetivos e a advérbios. O que se relaciona com substantivos? Artigos, pronomes, numerais, adjetivos. Ora, a gente pode dizer que só é um artigo? Não, só não indica nem gênero, nem número. A gente pode dizer que só é numeral? Não, porque ele não indica numeral nenhum. A gente pode dizer que só é pronome? Também não, porque pronomes também indicam gênero e número. A gente pode dizer que só é adjetivo? Nesse caso, não, porque só adjetivo significa sozinho, solitário ou então único. Então, reparem, eu não posso pegar esse só e encaixar em classe gramatical nenhuma. Eu não posso dizer que esse só é artigo, pronome numeral. Então, a gramática criou um limbo onde ela coloca palavras que não se encaixam em lugar nenhum, que já se encaixaram lá antigamente na língua e ao longo dos séculos foi perdendo a função. Então, por uma questão de uso, as pessoas resgatam o sentido, mas elas perderam o espaço delas na língua, na estrutura, na sintaxe. Essas palavras, então, são chamadas de palavras denotativas. Tá legal? Então, é assim, o sentido é igualzinho. Se relacionar a verbo, é advérbio. Se relacionar a substantivo ou pronome substantivo, é palavra denotativa. Não tem função sintática. Tá legal? Qual é a função sintática desse só que é advérbio? Adjunto adnominal. Qual é a função sintática desse só que é palavra denotativa? Nenhuma. Tá? Então, na análise sintática, a gente só vai analisar o você, o sabe, o tudo e o que passei. O só não. Tá bom? Bom, o que mais eu tenho aqui para vocês? Observação. Dependendo do lugar que esse só esteja na frase, ele vai mudar o referente. Se ele mudar o referente, vocês já sabem que ele vai mudar de sentido, vai mudar de função.
Então, olhem só. Em uma questão de reescrita, se houver mudança de referente, haverá alteração de sentido. Não tem jeito. Tá legal? Você comprou só isso, quer dizer, você comprou apenas isso, o que está sendo excluído são as outras possibilidades de pronomes e substantivos, né? Então você podia ter comprado uma porção de coisas e comprou isso. Então o só aqui não tem função sintática porque se relaciona ao isso, ou seja, é uma palavra denotativa, aquilo que a gente acabou de dizer, não tem função sintática. Tá? Ele está excluindo as outras possibilidades que poderiam trocar com esse pronome isso. Se eu pego esse só e coloco antes do verbo, aí eu mudo o referente. E aí assim, você só comprou isso, quer dizer, você só comprou, o só não está mais se referindo ao isso, está se referindo ao comprar. Você só comprou isso, quer dizer, você poderia ter feito outras coisas e só comprou isso. Né? Então você podia, eu vou sair ali para dar uma volta. E aí as pessoas vão achar que você vai resolver uma porção de problemas e aí você volta com um saco de açúcar. Pô, você só comprou isso, não fez mais nada da vida, né? Esse tempo todo que ficou fora. Então o só aqui se relaciona a verbo, ou seja, é um advérbio, é um adjunto adverbial de exclusão. Se eu troco de lugar, se esse só fica depois do verbo, ele troca de referente. Reparem, as palavras são as mesmas. Você, comprou, só, isso e isso. As palavras são as mesmas. Trocou de lugar, trocou de referente, trocou de sentido, trocou de função sintática. Tá legal? Então prestem atenção nas questões de reescritura, que às vezes a gente dá a impressão que é a mesma coisa, e aí em termos gerais, né? E realmente a diferença é pequena, mas a gente tem que prestar atenção na gramática. Então, é só, mudou de referente, mudou de sentido, mudou de função sintática. Tá legal? Até a próxima!